A Espanha acaba de conquistar o mundo pela segunda vez. E a pergunta que nós brasileiros temos que fazer não é como a Espanha conseguiu ser campeã, mas o que o Brasil pode aprender com essa vitória, com essa grande vitória, esse grande título da seleção espanhola. Porque enquanto os espanhóis terminaram a Copa do Mundo de maneira dominante, com o favoritismo que já tinham e com futebol atraente, um futebol de qualidade técnica, de posse de bola, a seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final. E essa eliminação do Brasil o deixou na 11ª colocação. Isso não significa que o Brasil tem que virar uma cópia da Espanha. O Brasil tem a sua própria história, a sua própria identidade e um futebol muito diferente do futebol da Espanha. Mas essa campanha da Espanha mostrou algumas coisas e hoje nós vamos falar sobre 5 grandes lições que a seleção brasileira pode aprender com a campeã do mundo. E a última, talvez, seja a mais importante de todas. A primeira grande lição é ter uma identidade de jogo. A Espanha sabe exatamente o que quer fazer em campo. Desde o primeiro minuto, a equipe espanhola tenta controlar o jogo. Ela quer a bola, quer ocupar os espaços, quer fazer o adversário correr e atacar com organização. Não é simplesmente trocar passes por tocar. Existe uma ideia. Quando perde a bola, a Espanha tenta recuperá-la rapidamente. Quando tem a posse de bola, não depende exclusivamente de uma jogada individual. A equipe movimenta os jogadores, cria linhas de passe, tenta e consegue controlar o ritmo da partida. E aqui está uma pergunta muito importante. Qual é a identidade da nossa seleção brasileira atualmente? O Brasil é uma seleção de contra-ataque? É uma equipe de posse de bola? É uma equipe de pressão alta? Ou é uma equipe que depende do talento individual? A verdade é que nos últimos tempos, nos últimos anos, o Brasil entra em campo esperando que um jogador, um salvador, resolva os problemas e salve a seleção da derrota. E uma seleção como a do Brasil não pode depender do famoso jargão. Dá a bola pro craque que ele resolve. O talento continua sendo fundamental, mas todo esse talento precisa estar dentro de um sistema bem organizado, estruturado. A Espanha demonstrou ao Brasil e ao mundo, com uma ideia clara, pode potencializar os seus melhores jogadores. E essa é a primeira lição que o Brasil precisa aprender. O Brasil precisa saber novamente como exatamente deve jogar. Lição de número 2. O talento precisa de organização. A Espanha tem jogadores extremamente talentosos. Yamal, Rodri, Fábio Ruiz, Dani Olmo, Nico Williams, Pedri e tantos outros grandes jogadores. E ela sabe colocar cada um desses jogadores no melhor contexto possível para extrair o melhor de cada um deles. Lamine Yamal, por exemplo, não precisa estar no meio de 3, 4 jogadores recebendo a bola e ouvindo, agora resolve. Ele recebe a bola com companheiros próximos para fazer associações, com opções de passe. Jogadores que estão ocupando os espaços. Isso faz toda a diferença na hora do jogo. E talvez seja uma das maiores lições para a seleção brasileira. Nós temos grandes jogadores, jogadores capazes de resolver uma partida. Mas, por muitas vezes, o jogador brasileiro recebe a bola e parece que está sozinho dentro de campo. Não existe aproximação, não existe movimentação, não existe uma segunda opção. E aí, o jogador tenta resolver tudo sozinho, perde a bola, a torcida critica. A Espanha mostra algo muito importante para o Brasil, que o coletivo não elimina o individual e nem o talento. Pelo contrário, o coletivo cria condições para que o talento apareça mais ainda. Talvez esta frase que eu vou falar agora seja a mais importante desse vídeo. O Brasil não precisa escolher entre talento e organização. Precisa ter os dois. Terceira lição: não depender apenas de uma estrela. Durante muitos anos, o Brasil sempre teve um protagonista. Pelé, Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Kaká e Neymar. E isso faz parte da história da seleção. O Brasil sempre teve grandes craques. Mas existe um grande perigo quando uma equipe depende apenas de um jogador. Quando esse jogador não está bem, quando está machucado, quando é bem marcado, ou quando simplesmente não consegue decidir, o time inteiro sofre. A Espanha campeã mostrou uma característica importante. Ela possui diferentes jogadores que podem decidir uma partida. Em uma partida pode aparecer Yamal, em outra Fábio Ruiz, em outra Oyarzabal pode aparecer.
Ferran Torres. Isso torna essa equipe muito difícil de ser marcada. E essa lição o Brasil precisa aprender. A lição de número 4 é renovar sem medo. Uma das coisas que mais chamam a atenção nessa seleção da Espanha é a capacidade e a coragem de renovar o seu elenco. A seleção espanhola não teve medo de apostar em jogadores jovens. E isso é fundamental. Porque uma equipe que vive apenas do passado acaba ficando para trás. O futebol muda. Os adversários mudam, a preparação física muda, a velocidade toda do jogo muda. E o Brasil precisa entender que a tradição não pode ser confundida com acomodação. O fato de um jogador ter feito muito para a seleção não significa que obrigatoriamente ele precisa ser titular. Ou da mesma forma, um jogador jovem não precisa ser perfeito para receber uma oportunidade na seleção. Ele precisa mostrar potencial, precisa ser preparado, precisa ser protegido e precisa ter espaço para evoluir. A Espanha demonstrou que é possível fazer uma junção entre experiência e juventude. Talvez o Brasil precise fazer exatamente isso. Não abandonar completamente os jogadores experientes, mas também não ter medo de abrir espaço para uma nova geração. Porque se o Brasil não começar a preparar o futuro agora, quando chegar a próxima Copa, pode ser tarde demais. Lição de número 5. Competir até o último segundo. Aqui está uma das principais diferenças entre uma equipe comum e uma equipe campeã. A capacidade de continuar acreditando. A Espanha chegou à final contra a Argentina. Por mais que dominasse o jogo, o gol não saía. O tempo passava. E quando muitos jogadores já estavam pensando nas penalidades, a Espanha continuou competindo e encontrou o gol na prorrogação. Esse é um detalhe que não pode ser ignorado. Uma Copa do Mundo não apenas é vencido quando você joga bem, você também precisa saber sofrer. Precisa saber ganhar partidas difíceis quando o jogo parece escapando. A Espanha foi superior em todos os momentos e fundamentos da partida contra a Argentina. Mas começou empatando o seu primeiro jogo. E muitos que a tinham como favorito já começaram a falar que ela seria uma decepção, mas foi resiliente e permaneceu na sua proposta de jogo. O Brasil, historicamente, sempre foi conhecido por uma mentalidade competitiva impressionante. Mas, nos últimos anos, essa característica tem desaparecido em alguns momentos. A Copa do Mundo não é vencida pelo time que joga mais bonito em todos os momentos, ou em um único jogo, mas é vencida pelo time que consegue sobreviver e competir em todos eles. O brasileiro sempre foi conhecido pela técnica, pela criatividade, pela velocidade e pela capacidade de produzir jogadores diferentes. Mas tudo isso precisa estar conectado a uma equipe. A lição não é, vamos construir uma equipe igual à Espanha. A lição é, vamos construir um futebol brasileiro moderno, organizado, competitivo, com identidade, com a nossa criatividade, com o nosso talento, com o nosso drible, mas com uma ideia fixa do que queremos. A Espanha mostrou ao mundo que talento, organização, juventude, identidade e mentalidade podem andar juntos. É preciso ter um plano, é preciso ter uma identidade, é preciso ter coragem para renovar. É preciso competir até o último segundo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual é a principal lição que a seleção brasileira precisa aprender com a seleção espanhola? Identidade de jogo? Renovação? Organização? Mentalidade? Ou você acha que o Brasil precisa apostar totalmente no talento individual? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de todos vocês. Se você gostou dessa análise, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo.